Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me pediram muito, tá? Que são os efeitos da pornografia no cérebro. Antes de mais nada, vale ressaltar que tudo que eu for falar aqui é baseado em ciência e eu vou deixar aqui no primeiro comentário um artigo científico publicado numa revista do grupo Nature, que é uma das melhores revistas, se não a melhor do planeta, então tem uma credibilidade muito grande. E aí vocês conferem por vocês mesmos, joga aí no Google Tradutor, se você não sabe inglês, se vira aí que você consegue entender o artigo, eu sei que você consegue. Dúvidas, deixa aqui no comentário que eu respondo vocês mais tarde. Bom, primeiro ponto, para entender os efeitos da pornografia no cérebro, a gente tem que entender rapidamente o papel da dopamina, tá? Dopamina, vocês sabem, é um neurotransmissor, mais especificamente um neuromodulador, ou seja, uma substância química que consegue modular circuitarias cerebrais no nosso cérebro, circuitarias de neurônios no nosso cérebro. E um dos lugares onde a dopamina atua é uma região chamada estriado ventral, mais especificamente numa regiãozinha chamada de núcleo accumbens ou núcleo acumbente. Basicamente o que vocês precisam saber, pessoal, quando a dopamina é jogada lá no núcleo acumbente, você sente motivação / prazer. Embora a dopamina seja mais especificamente sobre prazer, sobre motivação, você sente também prazer devido à dopamina, mas a dopamina é mais sobre motivação e outro dia eu explico isso para vocês. Outro ponto que vocês precisam entender, esse artigo científico que eu vou deixar aqui nos comentários, os pesquisadores tentaram entender se pornografia pode se transformar num vício. E para isso eles estudaram essa região do sistema de recompensa, visando entender se essa região, frente a um estímulo de pornografia em pessoas que têm problema com pornografia, se comporta de forma semelhante a pessoas que têm problema com cigarro, álcool ou outro tipo de droga. Lembrando, pessoal, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que fuma, coloca essa pessoa num ambiente onde tem alguém fumando, e se a gente olhar a atividade cerebral dessa pessoa, o que a gente vai observar? A gente vai observar que essa região do estriado ventral, ela aumenta a atividade quando a pessoa identifica que alguém está fumando. Então a pessoa enxerga alguém fumando, ou enxerga alguém usando álcool, ou sente o cheiro do cigarro, essa região do estriado ventral aumenta a atividade, ou seja, existe dopamina sendo jogada lá. Por isso que dopamina tem a ver com motivação, porque o sujeito ainda nem fumou o cigarro, mas a dopamina aumentou quando ele identificou uma pista que lembre o cigarro, ou seja, uma pista que lembre a substância que ele está consumindo. O que os pesquisadores viram nesse estudo? Eles pegaram dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que não tem problemas com pornografia, pode até assistir pornografia, mas não tem necessariamente problemas. O que significa isso? Não afeta a relação, não afeta trabalho, não afeta a produtividade. E pegaram um grupo de pacientes que têm problemas com pornografia e estão sendo tratados para esse problema com pornografia. Como que eles só sabem disso? Pessoas que consomem pornografia e têm problemas no relacionamento, perda de libido com o companheiro ou com a companheira. E isso existe uma explicação, tá? Mas antes de mais nada, o que eles perceberam? Eles perceberam que o estriado ventral, isto é, o núcleo accumbens, o sistema de recompensa, nas pessoas que têm problemas com pornografia, aumenta a atividade quando o sujeito observa alguma pista que lembre a ele pornografia. Olha que louco isso, pessoal. Prestem atenção nesse dado aqui, pelo amor de Deus. Mesma forma que num sujeito com problema com cigarro, num sujeito com problema com álcool, num sujeito com problema com qualquer outra droga, tá? Frente à pista que lembre ao sujeito algo erótico, alguma pornografia ou alguma coisa assim, o estriado ventral, ou seja, o núcleo accumbens do sujeito, ativa, pisca, dispara, fazendo o quê? Fazendo com que o sujeito tenha mais motivação, ou seja, vontade de buscar a pornografia. Em termos gerais, é aquela pessoa que está assistindo um filme, assistindo uma série, alguma coisa assim, tanto homem quanto mulher, e identifica na série alguma coisa que remeta no cérebrozinho dele ou dela a pornografia. Então a pessoa já começa a ficar agitada para buscar essa recompensa, digamos assim. Mesma coisa que a pessoa que está assistindo uma série, um filme, vê a pessoa comer uma pizza, vê a pessoa fumar um cigarro, vê a pessoa tomar uma cerveja e dá vontade de fazer isso. Com a pornografia acontece a mesma coisa, ok? Então, nesse sentido, a pornografia afeta o cérebro igual uma droga. Ponto final. Segundo ponto importante,
O nosso sistema de recompensa, esse núcleo accumbens, ele é adaptável, altamente adaptável. Qual que é o problema disso? Com o tempo, um cigarro, 2 cigarros, uma cerveja, 2 cervejas já não é mais suficiente para alcançar aquele nível de prazer. E daí que surge a ideia de dependência. Você começa a desenvolver uma tolerância pela substância. Só que do ponto de vista de comportamentos, como por exemplo assistir pornografia, acontece igual. É por isso que no início uma certa pornografia é suficiente para despertar o prazer na pessoa ou a recompensa na pessoa, mas depois de um tempo aquela pornografia ou aquele nível de pornografia já não é mais suficiente e a pessoa precisa avançar, digamos assim, para algo mais radical, mais uma novidade maior ou algo nesse sentido. E a indústria pornográfica sabe disso, eles estão ligados nisso e inclusive eu já li algumas matérias que é uma dificuldade que eles têm é conseguir suprir o sistema dopaminérgico de quem está assistindo, porque de fato é muito adaptável. Então é como, por exemplo, aquela pessoa que precisa cada vez fumar mais ou cada vez ingerir mais álcool para alcançar o mesmo relaxamento ou o mesmo prazer. Obviamente, pessoal, isso gera uma série de problemas sociais. Afinal de contas, você está mostrando para o seu cérebro um lugar fictício que você dificilmente vai conseguir alcançar com a sua namorada ou com o seu namorado. E aí todas as outras coisas começam a perder o interesse para você, porque você setou um nível muito alto de dopamina no seu cérebro e ele fica exigente, querendo aquilo sempre. Eu atendo na clínica algumas pessoas com problema de adição, com problema de uso de drogas, e dificilmente para essas pessoas um jantar em família ou uma caminhada no parque vai ser recompensadora, porque a pessoa é acostumada com um nível muito agressivo de recompensa. E isso acontece também com comportamentos. Então, se você é uma pessoa que consome muita pornografia e pornografias fictícias, afinal de contas são atores e atrizes que estão ali fazendo aquilo, obviamente o seu parceiro ou a sua parceira começa a perder um pouco o interesse, porque o seu cérebro setou um nível muito alto, uma exigência muito alta daquele comportamento. Então tome muito cuidado com, tá? A ideia principal desse vídeo é assim: comportamentos também podem gerar uma certa dependência. E isso vale desde para pornografia até para atividade física. Tem pessoas também que com atividade física, com o tempo, precisam fazer mais vezes na semana, precisam correr mais quilômetros. E quando fica sem, ficam mal, quase que entram numa forma de abstinência. Por quê? Porque é uma atividade dopaminérgica, é uma atividade recompensadora. Com a pornografia acontece a mesma coisa, pessoal. Essa é a principal ideia que eu quero deixar nesse vídeo para vocês. Comportamentos também geram algum tipo de dependência para os dois lados. Você pode criar uma dependência por estudo e atividade física, o que a sociedade recompensa você por isso, gosta que você faça isso, mas você pode criar dependência por drogas ou por outros tipos de comportamentos. Tá? Então fique esperto, porque afinal de contas esse estudo conclui, né, de maneira bastante bonita e bem feita que pornografia afeta o cérebro sim, e de um jeito semelhante a outras drogas.